Você vai aprender a matriz ativa de geração de crenças. Um processo neurológico para mudança de crenças e padrões comportamentais. Comunicação. Eu posso mais. Comunicação. Caceta. Treine até se tornar. Diz para o teu lado assim, caceta, é cacetete, tá? Não é palavrão não. Fala assim, caceta, fala. Treine até se tornar. Eu sou fraco. Yes. Treine até se tornar. Eu sou medroso. Yes. Eu posso mais. Treine até se tornar. Eu sou doente. Treina até se tornar. Então você está aprendendo a mudar suas crenças através da comunicação. Só que agora você vai aprender a usar a matriz de geração de crenças. Como é que é isso? Comunicar. Eu estou ancorando aqui nesse lugar comunicação. Faz assim. Comunicar. Aqui é uma cadeia neurológica. Aqui pensar, fala pensar. Comunicar, pensar, sentir. Essa é a cadeia neurológica. Comunicar, pensar, sentir. E depois de sentir, produz produz crença. Comunicar. Então vamos entender. De novo. Mais alto. O que eu comunico? Se eu comunico, o que é que eu estou comunicando? Fala para mim. Derrota, vitimismo, desânimo. Se eu comunico derrota, vitimismo e desânimo, seja verbal, palavras, ai que saco, estou cansado, esse Paulo Vieira é maluco. Se eu comunico em palavras, no meu corpo, no verbal, derrota, o que é aqui? Eu crio um pensamento é um quadro mental, uma imagem mental. E se eu comunico cansaço e derrota, nesse quadro mental que eu criei imediatamente após comunicar, quem é que está no meio dele? Quem está? Eu que comunico. Vamos lá de novo. O que eu estou comunicando? Derrota. Quando eu comunico derrota, e quanto mais intensa a derrota, eu comunico, mais intenso é o pensamento. E pensamento é uma imagem mental. Quando eu comunico derrota, imediatamente no meu cérebro, no nível consciente, inconsciente e subconsciente, é produzida uma imagem minha. E como é que essa imagem está? Derrotado. Eu comunico derrota. Cara, que saco, cara, comigo é sempre assim. Que merda. Nada dá certo. E quando eu comunico dessa forma vitimada, derrotista, eu comunico intensamente, imediatamente, meu cérebro, no nível consciente, eu percebo, no nível inconsciente, no nível subconsciente, vem a imagem de um Paulo o quê? Fala, gente, mais alto. E essa imagem, pensamento, não sei se havia em algum lugar, assim como tu pensas, tu és. E essa imagem que agora é um pensamento, essa experiência passa, e agora essa imagem, esse pensamento, vira uma memória. A imagem do Paulo, a autoimagem do Paulo,
a identidade do Paulo derrotado que eu comuniquei vira uma memória. E nem aconteceu nada, eu apenas teve derrota? Não, eu só comuniquei. Perdeu alguma coisa? Não, eu só comuniquei. E o fato de comunicar produziu uma imagem, um pensamento, e esse pensamento, quando parou a comunicação, ele se deposita em forma de mesmo não tendo acontecido. E essa memória vem e produz. Se eu estou triste, me vejo triste dentro de mim, conscientemente, inconscientemente, eu me vejo triste, eu penso em mim triste. Qual é agora o quê? Qual é agora aqui? Qual o sentimento? Qual o sentimento que me invade? Tristeza, derrota. Paulo, e o que aconteceu? Nada. Eu apenas o quê? Comuniquei. A merda de um vício emocional que eu aprendi na minha infância. Eu apenas comuniquei derrota. Criei uma imagem minha, no centro dessa imagem, derrotado. E essa imagem agora se deposita em forma de uma memória. E essa memória, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. E essa minha memória real, eu triste, me produz o quê? Sentimentos de quê, gente? Tristeza, derrota. E quem comunica a derrota pensa de forma derrotista, se sente derrotado. E quem comunica a derrota pensa de forma derrotista, se sente derrotado, produz que crenças? Crença de derrota. E toda crença é o quê? Levanta a mão e faz. E toda crença é o quê? Caraca, se toda crença é autorrealizável, então aconteceu uma caca. Se toda crença é um programa autorrealizável, e se você implantou uma crença de derrota, crença é autorrealizável, aconteceu uma caca. E aí aconteceu a caca, e você disse de novo comigo, agora furei o pneu do carro, que droga, porra, comigo sempre. E de novo comunicando o quê? E eu comuniquei derrota de novo, que meleca. E eu comuniquei derrota mais intenso. E quando eu comunico derrota mais intensa, eu penso um quadro mental no nível consciente, inconsciente e subconsciente. E quem está no meio desse quadro? Quem é? Como que eu estou? E isso vira uma memória. E essa memória entra em mim com uma imagem derrotada. E como é que eu me sinto? Derrotado. Comuniquei derrota, penso derrota, sinto derrota, sentimento produz crença. E toda crença é o quê? Se toda crença é autorrealizável, de novo, mais uma caca. E eu digo, por que sempre comigo? Que merda, sempre comigo? Essas merdas só acontecem comigo, toda hora é comigo, eu não aguento mais, é comigo. E de novo vitimização, e de novo derrota, comunicando, e de novo mais pensamentos cada vez piores sobre mim mesmo, mais derrotado. E agora estou vendo meus filhos indo embora, eu estou vendo o cara vir cobrar na minha porta, oficial de justiça levanta um carro, nem aconteceu nada, mas já estou vendo. E esse pensamento, essa imagem, ela vem, se deposita como em forma de que nunca aconteceu, mas só o fato de eu ver, e o cérebro não distingue real do que é imaginado, já é real, uma memória. O cara levando meus filhos, indo para outra casa,
o oficial de justiça levando um carro, a mulher indo embora, e eu estou vendo tudo, isso vira uma memória do que nunca aconteceu, mas o cérebro não distingue, e essa memória agora destrói ainda mais meu sentir, e eu me sinto mais perdedor, mais derrotado. Dá um grito, segura o peito, e esse sentimento intenso produz o quê? Produz o quê? E toda crença é o quê? Então, que droga. Quem foi que criou a desgraça dessa pessoa? Fala para mim. Ela. Fazendo o quê? Comunicando errado. Comunicando errado. Agora vamos dizer que essa pessoa fez o método CIS. E aí, furou o pneu do carro saindo daqui. A bateria deu pau do carro, deu pau na bateria, saindo daqui 2 horas da manhã. Uma pessoa inabilitada emocionalmente, o que é que ela vai comunicar? Uma pessoa inabilitada vai comunicar o quê? Derrota. Que droga, a bateria do meu carro. É verdade? E aí a bateria deu pau, e aí ela comunica bem derrota, reclama, se lamenta, se vitimiza. E comunicando com desgraça, derrota, como é que ela pensa sobre ela? Qual é o pensamento que tem aqui? Ela derrotada, e esse pensamento vira uma memória. Produz? Memória produz? Eu quero ver todos. Memória produz? Sentimento produz? Toda crença. Esse ser está amaldiçoando a própria vida, porque não comanda a sua comunidade. Agora, se ele é habilitado, furou o pneu, o que ele diz? Só fura pneu quem tem carro. É verdade? Ele vai dar um bom significado. Dá um pause. Cara, eu fiz o método CIS, eu quero vencer na vida. Quem quer vencer na vida? Muito mais. Quem quer ir para 10 níveis acima? Levanta a mão e diz eu. Faz 10 deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Quem quer ir para o 10º andar? Você vai ter que comunicar como? Vitória. Então, você chegou em casa, botou teu celular para despertar. Ao acordar, eu posso mais. Antes do almoço, yes, yes. E quando você comunica, yes, yes, eu posso mais. Essa comunicação é de vitória? É de poder? Essa comunicação faz com que você pense a seu respeito como? Forte, vitorioso. E essa forma de se ver, intensa, é forte, é uma sinapse forte, uma estruturada. E você se vê assim. E esse pensamento, você forte, se deposita em forma de uma. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse início, talvez você nem fosse nem forte, nem corajoso. Mas o fato de comunicar, coragem, força, intensamente, vem uma autoimagem, uma memória uma memória fabricada de você mesmo, onde você é forte. Daí vem o termo treine. Quando você comunica yes, yes, o que acontece? Psh, 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 psh. E esse psh, psh, é uma imagem fabricada, uma autoimagem, uma idem, uma capa, um merê. E essa estrutura vai sendo formada, porque assim como tu pensas, e você agora passa a pensar em você, se vê de forma forte, corajosa, e esse pensamento vira agora sentir. E qual é o sentimento no teu peito?
E esse sentimento, vindo da comunicação e do pensamento, esse sentimento produz o quê? Crenças sobre quem? E que crenças são essas? Grita alto: eu sou forte. Crenças. E quem é forte produz resultados de uma pessoa forte. Então, quem está entendendo? Paulo, como é a nossa vida? É assim, ó. Está aqui. Está aqui. Fala. Comunicou. Pensou. Sentiu. Creu. Aí deu caca. Comunicou. Sentiu. Creu. Mais caca. E à medida que você se lamenta e comunica derrota, pensa em derrota, sente derrota, e as derrotas vão aumentando, se avolumando, e daqui a pouco você se vê depressivo, triste, infeliz, e tudo por causa da sua comunicação. Uma espiral descendente provocada por você mesmo, por uma comunicação inábil, falha. O que é que diz a Bíblia? 1 Coríntios 10:10. Não façais como alguns que se lamentaram e murmuraram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do próprio anjo da morte. Quem está entendendo? Paulo, eu quero vitória na minha vida. Quer? Comunica vitória em meio ao caos. Vou contar um caso que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu estava chateado, fui para um shopping, fui para uma livraria lá em Fortaleza, e a livraria ficava no subsolo de um prédio comercial, e o carro era novo, na época era o carro dos sonhos, e eu parei o carro dos sonhos no final do estacionamento, já na saída, entrava pela direita e saía pela esquerda. Eu parei no final do estacionamento, já na saída. Para quê? Para não ter perigo de ninguém parar o carro na minha lateral, para dar totozinho na porta. Sabe como é que é? Quem é que fica atento a isso? Para não parar aqui perto de carro. E eu parei lá longe, para não ter um infeliz que ainda fosse atrás de mim e parar do meu lado. Parei. E estava chateado. Fala, chateado. Eu estava com sentimentos ruins. E aí, parei, e na hora de parar, eu parei perto de uma coluna. Por que você parou perto da coluna, Paulo? Para dar espaço. Se um infeliz parasse ao meu lado, eu ia ter bastante espaço para estar longe do carro dele. E parei bem pertinho da coluna, mas tudo bem. Parei bem pertinho da coluna. Saí e fui para a livraria. E a pessoa que tinha me magoado liga para mim, me manipulando. Ela não sabia que eu sabia. Quem está entendendo? Ela copiava meu material, se passava por meu amigo, pedia minha bênção e ficava tirando meus clientes, dizendo: por que vai fazer com o Paulo? Você pode fazer comigo, que é a mesma coisa. Eu sou pupilo dele, abençoado por ele, faz comigo, para que fazer com ele? O cara entrou no mercado por minha causa, eu banquei a entrada dele, emprestei equipamento para ele começar os primeiros treinamentos, ele fazendo isso comigo. Esse cara, eu tratava como filho, esse cretino, chateado. Aí o cara me liga: paizão, amigão. E ele diz: amigo, vamos falar agora não, fica na tua, eu soube de tantas coisas sobre você, e com tantas provas, cara, depois a gente conversa, não quero conversar com você agora, eu sei quem você é, sei o que você quer. Esse cara chegou ao ponto de, no lançamento do meu livro aqui em São Paulo, para tirar foto comigo, para mostrar para as pessoas que ele era meu amigão, e que eu validava ele copiar meus cursos. Aí eu disse: cara, não quero conversar com você, um dia a gente vai conversar, não quero conversar com você. E fiquei chateado, não quero. E chateado, eu entrei no carro, voltei para pegar o carro. Lembra que eu parei o carro como, gente? Assim. Para sair, o que eu tinha que fazer? Com a direção para sair? Isso, ok. Parei o carro aqui. Desci chateado, amargurado, sentimentos ruins, todo sentimento produz crença, toda crença é atualizada, blá blá blá. Parei o carro. Na hora de sair do carro, em vez de virar a direção para cá, eu virei a direção para onde? Para cá.
toda. Não tinha mais o que virar. Acelerei. Pá! Acabei a porta do carro dos sonhos. Uma semana. Caraca. Manobrei o carro, tirei, botei meio que na saída da garagem. Tentei sair pela porta, travou a porta, saí pelo... Olhei para a porta, ajoelhei e disse: que merda. E caiu a ficha. Eu já bati o carro por causa dos sentimentos ruins. Rápido. Eu vou deixar de novo os sentimentos ruins me contaminarem, me dominarem? Quem manda na minha vida? Os sentimentos ou eu? As circunstâncias ou eu? Eu já sabia isso. Levantei e o que é que eu fiz? Primeiro eu abri o porta-mala, peguei uma chave de roda para tentar abrir a porta. E aí eu queria ficar com agora que eu não fico mesmo. Botei a chave de roda ali do lado, olhei para a porta. E o que é que eu fiz? Todo mundo me ajuda aí. O que é que eu fiz? Yes! Para, me esqueci, desculpa. Antes disso, eu ajoelhado, eu disse: que merda. E eu precisava dar um bom significado. E o que é que eu disse? Olhei para a porta e disse: cara, Maurílio, da Sierra Altos, uma empresa muito boa de funilaria, meu cliente de coaching, cara, ele resolve isso. Resolve ficar zero. Dei a solução, e depois eu dei o significado. E o que é que eu disse para mim? Só bate carro quem tem. Não quer bater carro? É só não ter. Você pode ser até atropelado, mas não vai bater. É verdade ou não é? Como é que eu estou me lamentando de algo que eu tenho? Ter um carro a vida inteira e não querer nunca bater. Só bate carro quem tem. Só tem problema com o filho quem tem. Só tem problema com marido e mulher quem tem. Não quer ter problema com marido e mulher? É só não casar. Não quer ter problema com o filho? É só não ter. Não quer bater um carro? É só não ter. Anda de ônibus. E eu disse: cara, só bate carro quem tem. Vambora. E aí eu levantei, olhei e fiz o quê? Yes, 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 yes. Bah, bah, bah. E já rodeando. Aí de repente vem um cara tentando sair da garagem. E quando o cara olha pra mim, eu com a cara de maluco, bah, o cara no carro olha pra mim. O cara começa a se baixar e subir o vidro. Era o vidro subindo e ele baixando. Quando ele passa pelo meu carro, já era na rampa de saída, ele sai acelerando. E a rampa muito bate o fundo do carro, sai faísca e o cara foge do maníaco. Eu já até imaginei o que ele pensou. Esse cara pegou esse cara aqui, matou o cara do carro, botou na mala, foi com aquela chave de roda que está ali em cima, e o cara quer pegar o próximo. Tenho certeza que o cara pensou algo assim. E o cara foi, ok, olhei para o carro, entrei no carro, fui para casa, liguei para o Maurílio: amigo, aconteceu isso, tal. Esquece, deixa que eu mando pegar na tua casa. Esqueci até de falar para a Camila. Eu tinha outro carro, peguei o carro. 3 dias depois a Camila: amor, eu não estou vendo teu carro novo. Eu disse: nem te conto, não é que eu bati? Quem está entendendo? Quem manda nas tuas emoções? As circunstâncias ou você? Você pode imaginar se toda circunstância dominar tuas emoções? Quem está entendendo isso? Então, volta um pouco aqui. Quem entendeu a matriz de geração de crença em relação ao seu sucesso e seu fracasso? Quem entendeu? Então, Paulo, aconteceu uma coisa ruim, o que você faz? É isso, filho, pode fazer com fé, faça com fé. Aconteceu uma coisa ruim, você faz o quê? Yes! Aconteceu uma coisa pior, você faz o quê? Yes, yes! Aconteceu uma coisa boa? Yes! Não aconteceu nada. Então, se eu quero construir vitória na minha vida,
está na comunicação, e talvez por isso que tantos trabalhos científicos, por isso que a Bíblia inteira fala disso. A palavra tem poder de vida e morte. Se eu for tecer com você a estrutura da criação do mundo, olha o que eu vou dizer para você. O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus, e haja terra, e haja firmamento. Quem está entendendo isso? Quem conhece a Bíblia aqui? Vai, quem conhece a Bíblia? E Deus disse haja, e foi a palavra que estruturou. Sabe quem é? Sabe quem é Jesus? Antes de vir para a terra, quem era Jesus antes de vir para a terra? O verbo, a palavra. E o poder estava na palavra. Quando Jesus veio, o verbo se tornou carne. Mas antes de tornar carne era o quê? Palavra, verbo. E ouça, Jesus veio para a terra. Nunca falei isso para ninguém. Jesus veio para a terra. Mas antes de iniciar o ministério dele, ele só foi liberado a iniciar o ministério quando? No casamento. Foi ou não foi no casamento? Foi não. Nas músicas não foi. Quando ele transforma água em vinho, não foi lá. Iniciou quando João Batista anunciou ele, e ele saiu escolhendo os discípulos. Ele só escolheu os discípulos depois de João Batista abrir a boca e falar: eis o Messias, eis o Salvador. Só depois de João Batista abriu a boca. Nem Jesus fez algo sem que a palavra fosse dita. Quem está entendendo o que eu estou falando? É essa palavra, é essa comunicação que a gente tem que aprender. Uma comunicação de vitória, de paz, de conquista. Fala, caraca. Contar uma história. Eu e a Cami viemos muito de baixo, vocês sabem. Nosso primeiro prédio era um apartamentozinho de alvenaria estrutural. Sabe o que é alvenaria estrutural? Quem sabe o que é? É que não tem nem concreto, é um prédio de tijolo, sem concreto, sem coluna. Se tirar a parede, desaba. E nós morávamos num prédio, e nosso segundo apartamento já foi um apartamento gigante, de 130 metros quadrados, o segundo. E nesse apartamento, né, sempre que eu chegava, eu entrava no elevador, tinha um espelho, eu entrava no elevador aqui, vamos lá, entrava aqui, tinha um espelho, como normalmente tem um espelho. Quando não tinha ninguém, o que eu fazia? Yes, 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 uá, uá, uá. Quando tinha pessoas, ia todo comportado, até porque eu não queria escandalizar ninguém. Aí chega o porteiro do prédio para babar nossos filhos, que é babá até hoje, 21 anos com a gente. E aí ele chegou para Madalena: ô Madalena, seu Paulo é doido? E ela ficou: por quê? Quando ele entra no elevador que não tem ninguém, ele fica pulando. É maluco. Ele pula e faz. Ele não sabia reproduzir, e faz assim e tal. E quando tem gente, ele entra assim. Ele é maluco? Aí ela disse: ó, se é maluco eu não sei não, mas que toda manhã dá uns gritos estranhos, ele dá. E de fato, nessa época eu dava grito, meu yes era bem alto dentro de casa também, toda manhã. E aí depois ele acabou: ele é maluco, mas é gente boa. Eu gosto dele. Maluco bem sucedido, feliz, próspero, com uma família top. Maluco.